Oi pessoal, aqui é a Ju e nesse vídeo nós vamos falar sobre Dinastia de Ladrões da Mary E. Pearson. Quem me acompanha há mais tempo provavelmente já me viu falando sobre a Mary E. Pearson e sobre essa dinastia de ladrões, porque eu fiz vídeos sobre este primeiro livro, que é o Dance of Thieves. Eu vou deixar aqui nos cards se você quiser ver um pouco mais, porque nesse vídeo eu não vou contar tantos detalhes quanto eu contei na resenha, apesar de a resenha também não conter spoilers, tá? Esse vídeo também não vai conter spoilers. E eu já falei da Mary E. Pearson aqui no canal outras vezes, porque eu já comentei, já fiz vídeo pra cada um dos livros, tá faltando um aqui, cada um dos livros da trilogia Crônicas de Amor e Ódio, e também já comentei desse livro aqui, que é Crônicas de Morrigan, A Origem do Amor, que é um prelúdio, uma espécie de prequel mesmo, que é um livro que vem antes, acontece, se passa antes dessa trilogia aqui. E deixa eu mostrar pra vocês desde o primeiro livro, né? Pra quem não conhece, esse é o The Kiss of Deception, primeiro livro. Esse aqui, The Heart of Betrayal, é o segundo livro da trilogia. E esse aqui, The Beauty of Darkness, é o terceiro livro dessa trilogia. E essa trilogia, ela acontece, então, antes da história que eu vou comentar aqui com vocês, que é o Dinastia de Ladrões. Então esse aqui ele se passa 6 anos depois dos acontecimentos dessa trilogia, e você não precisa ter lido aquela trilogia pra poder vir pra esta aqui, mas elas têm uma relação muito forte entre si, obviamente, porque se passam no mesmo universo, com as mesmas regras, as mesmas leis, né, e com alguns dos mesmos personagens. Você não precisa necessariamente ter lido aquela trilogia para encarar esta duologia aqui, que sinceramente se tornou a minha favorita dos livros da Mary E. Pearson. Eu acho que essa duologia realmente ganhou meu coração, mais do que as Crônicas de Amor e Ódio. Apesar de eu gostar muito das Crônicas de Amor e Ódio, esse aqui eu acho que, assim, foi aqui que a autora realmente acertou e ganhou meu coração, gente. Então eu fiquei pensando como comentar sobre esse livro sem dar spoilers do primeiro, mas ainda assim trazendo a minha experiência de leitura pra vocês. E eu decidi, então, dar motivos pra vocês lerem a duologia no geral, assim, né? Falar pra vocês por que eu acho ela tão especial, tão maravilhosa, e por que eu indico tanto pra vocês. Então vamos lá, deixa eu situá-los primeiro do que se trata essa história. Esses livros vão contar a história da Cassie, ou Casimira, que é uma soldada Rattan, que é uma soldada de elite, treinada desde a adolescência para servir a rainha. E ela é enviada por essa rainha à Boca do Inferno, que é este lugar que tem no mapa aqui dos livros, que é onde se passa quase toda a história praticamente. E lá ela tem uma missão de investigar uma situação X, uma traição, e trazer um traidor de volta para o reino. Só que chegando lá ela vai conhecer como é este suposto reino, que na verdade nem é reconhecido como um reino. Essa região mais afastada tem as suas próprias normas, tem a sua própria regência, seu próprio governo, digamos assim. Tem uma família que manda em tudo por lá, que é a família dos Bellinger, que é uma família muito tradicional e respeitada na região, porque segundo a história deles, eles fundaram aquela região e tudo mais. Então eles mandam no comércio, as pessoas respeitam muito, eles fazem a segurança também do local e tal. Só que o governante principal, que é chamado de Patrey, acaba de falecer e deixa então o governo nas mãos do seu filho Jace. O Jace é um rapaz que ainda tá aprendendo as normas ali de como governar aquela terra, né? E ele se depara então com essa soldada Rattan, eles se encontram ali numa situação inusitada e eles acabam sendo sequestrados juntos. Então eles são forçados a passar um período juntos, mesmo que eles já tenham tido ali uma interação antes que não foi muito boa, então eles têm que conviver um com o outro, mesmo sem que ele saiba dos planos dela. Então essa é uma história de fantasia épica com personagens jovens, personagens fortes, que assumem responsabilidades muito grandes e que vão ali enfrentar diversos obstáculos, tanto pra defender as suas famílias, defender a sua honra também, né, e no caso da Cassie, então, seguir as ordens da rainha, mas que também vão ter que lutar pra manter uma relação ali entre si. E a gente já sabe que vai ter um romance nessa história, eu não preciso nem dizer pra vocês, né, mas eu tenho alguns motivos muito especiais pelos quais eu amo essa duologia e eu quero muito que vocês leiam também. Então vamos lá. O primeiro motivo são os personagens. Eu acho que os personagens dessa duologia, gente, eles são muito críveis, você realmente acredita neles, nas suas atitudes, no que eles estão pensando em fazer, no que eles fazem, e também nos diálogos, sabe, nas conversas. Eles têm um entrosamento, uma química muito grande entre si, e eu não falo só da química de romance, assim, né, do casal principal, mas também das relações entre as pessoas que são amigas e que são inimigas, digamos. Então você consegue acreditar ali, por exemplo, num diálogo onde a protagonista tá sendo ameaçada por um grande vilão. Você consegue sentir o medo realmente nas palavras dela, você consegue sentir o quanto ela tá preocupada, o quanto que ela tá sofrendo. Então
acho os personagens muito bem descritos, muito bem estruturados, você consegue realmente saber quem é quem, além de conseguir se identificar, de simpatizar com eles, sabe? Eles são muito cativantes também. Então acho que essa série traz personagens reais, que você consegue acreditar, personagens fortes também. Então a protagonista, que ela é muito forte, ela é uma personagem assim que realmente você fica impressionado com a força, com a inteligência, a sagacidade. Ela é uma personagem muito encantadora, eu fiquei apaixonada, é uma das minhas personagens femininas, assim, favoritas. Eu gosto muito dela, gosto muito do protagonista masculino também, e também gosto muito das outras mulheres da história. Eu acho que essa duologia valoriza muito as personagens femininas, elas têm voz, elas têm lugar, elas são guerreiras. E as outras personagens femininas que não têm essas profissões, assim, de luta, de guerra, essa coisa assim, que são donas de casa, que são mães, elas também são mulheres, assim, fortes, são mulheres que fazem diferença na história, que têm uma postura, uma voz. Então acho que valoriza muito a posição da mulher, mas também os personagens masculinos são cativantes, também são muito cheios de personalidade, de vida. Então, nossa, eu amei os personagens da história, acho que deu pra perceber, né? Realmente tem personagens incríveis nessa história. O outro motivo que eu achei algo, assim, muito legal também é que o romance em si, ele não é o ponto central da história. Tem romance, sim, eu acho que pra quem gosta de romance vai ficar satisfeito com a quantidade de romance que tem aqui, mas ao mesmo tempo, as outras questões que acontecem na história, questões políticas, sociais, a fantasia na história, também são trabalhadas de maneira igual. Então você tem o romance, mas ao mesmo tempo tem uma guerra acontecendo, tem vilões, tem pessoas ruins, cruéis, que cometem atos que você fica apavorado. Tem também muita aventura, né, muita luta, porque como eu falei, a personagem principal, ela é uma guerreira, ela é uma soldada, e o personagem, digamos, mocinho assim, que faz par romântico com a Cassie, que é o Jace, ele é um personagem que também traz outros aspectos não tão românticos, não somente românticos pra história, né? A história não fica só ali entre o romance dos dois. Ele é um personagem cheio de responsabilidades, é um cara que é responsável por todo um reino e que tem obrigações e que tem que seguir muitas vezes não somente o coração. Então tem outros aspectos na história que não são românticos que são muito legais, assim, como por exemplo essas criaturas que a história traz, que são diferentes, né, que a gente tem um pouco de fantasia. Tem o Dom, que é uma espécie de pressentimento, uma coisa assim mais mística que tem na história também. Tem também essa questão política, de conspiração, de personagens traindo reinos, tem a questão cultural dos reinos e dos povos que habitam esses reinos, fora as lendas dos antigos, dos remanescentes, do passado dos reinos, né, tem muitos mistérios a serem revelados, então não gira somente ali em torno do romance do casal. Um outro motivo pra você pegar pra ler de vez essa duologia é o ritmo, gente. O ritmo dos livros é muito acelerado. Mesmo que você às vezes se espante olhando assim, meu Deus, é muita coisa, na realidade as páginas aqui elas são bem grossas, então eles não são tão grandes quanto parecem. E tem muitas reviravoltas, sabe? Os capítulos são curtos e tem muita coisa acontecendo e de repente, pá, tem uma pessoa que surge do nada e que ela traz respostas e de repente uma pessoa, na verdade, era traidora. Então tem muitas reviravoltas e você vai lendo naquele ritmo acelerado, sabe? Tipo, devorando, querendo saber o que vai acontecer. Um outro motivo que eu acho também muito importante falar é que essa história, ela não é clichê. Eu acho que a história é muito original, assim, desde o universo criado, com todas as suas leis, normas, maneira de falar diferente, povos, culturas, desde isso até mesmo a relação do casal aqui, né? O romance também não é uma coisa clichê. Não é aquele casal que você fala, nossa, que estupidez, nossa, que burros, né? Tipo, estão sempre fazendo coisa errada, ou são muito cão e gato, né? Então não tem aquela coisa mais bobinha, assim, não é um casal muito clichê, sabe? Então realmente eu achei que desde o universo até as relações entre os personagens, a história é bem única. Ela é bem original, desde, assim, a criação mesmo, desde os reinos aos nomes. Então achei, assim, muito, muito gostosa de ler, porque traz um frescor de algo novo pros leitores. E o último motivo, que na verdade eu nem ia dar esse motivo, eu tenho vários outros que eu poderia colocar aqui no lugar, mas eu acho que é interessante comentar também, são as edições. Sem comentários, eu não precisava nem falar nada, bastava mostrar pra vocês as edições, que já tava suficiente como justificativa, né? Mas eu acho que muita gente também se importa com a aparência dos livros, né? Eu acho que também pelo fato deles combinarem na estante também, isso faz a diferença, né? Então olha só como eles combinam entre si, né? Apesar de A Dinastia de Ladrões ainda ter um detalhe a mais que as Crônicas de Amor e Ódio não tem, que são esses cortes coloridos, né? Eu acho que faz diferença porque por dentro, se você for reparar os detalhes, eles também ajudam na hora da leitura, até mesmo de chamar a sua atenção. Tem mapa, né? Então você consegue ver onde que se passa a história, e essa história dessa duologia se passa a maior parte do tempo na Boca do Inferno, então tem vários lugares aqui que você consegue ver nos mapas. Fora isso, os começos de capítulos são todos muito bonitos também, com uma fonte diferente, com detalhe na letra. Tem aqui, por exemplo,
trechos da Canção de Venda, tem também trechos de escritos antigos que tem a ver com a história, assim. Tem alguns detalhes na edição que fazem diferença pro leitor, né, na hora de ler, realmente. É muito legal, acho que faz parte também, né, da leitura, a gente ter um material bacana pra apreciar, né, e tal, e que faça diferença também na leitura. Então, enfim, amei essas edições. Esse é um motivo não a ver com a história em si, mas com o material. Mas, pra dar um bônus também, que tenha mais a ver com a história, eu também posso dizer pra vocês que o legal dessa duologia é que você não precisa ler a série das Crônicas de Amor e Ódio pra ler a duologia. Então isso também é uma vantagem, né, um motivo legal. Eu não vou tentar pegar aqui todos, porque, ai meu Deus, eu não vou conseguir. Mas olha só que diferença, né? Se você quiser ler só Dinastia de Ladrões, tudo bem também, até porque se você se interessar muito pelo universo que a autora criou, você pode depois ler aqui também as Crônicas de Amor e Ódio, que não vai ter problema, não vai interferir muito na sua compreensão ter lido um antes, o outro depois, né? E tem muita gente também que me fala que desanimou um pouco dessa autora ou de ler Dinastia de Ladrões porque não gostou tanto do final ou dos livros no geral de As Crônicas de Amor e Ódio. E a isso eu posso responder pra vocês que, olha, vocês não vão se arrepender de experimentar ler Dinastia de Ladrões, porque eu particularmente amei muito mais do que As Crônicas de Amor e Ódio, e eu conheço muitas pessoas que gostaram muito mais também dessa duologia do que da série principal lá, da primeira série da autora. Então eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, que tenham de repente se instigado aí a ler essa duologia, né, de repente dar uma chance pra Dinastia de Ladrões. Eu particularmente amei, eu indico muito, muito pra vocês. É uma série pra ler assim, tipo, pra devorar. Então quem gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu curtir aqui embaixo, que ajuda muito na divulgação do canal. Vejo vocês no próximo conteúdo aqui do canal. Um beijo e até lá. Tchau, tchau.